Vamos então falar sobre o tipo 2 e, coincidentemente, a criaturinha aqui. E eu sei que você já viu a música. Eu vou partir do pressuposto que você viu a música. E o animalzinho do tipo 2 é essas fofurinhas aqui da nossa vida, né? Quem tem pet, quem tem cachorrinho, são essas pessoinhas, essas criaturinhas aqui. E o que você conseguiu captar do 2, então? Se eles são afinizados, se a personalidade, o animal que representa é um cachorrinho, o que é o tipo 2? Qual é essa emoção do tipo 2? Como ele é? Esses serzinhos aqui te amam em qualquer situação, né? Eles estão sempre ali, ó, pedindo carinho, dando carinho. Todos os tipos, todas as músicas, tem sempre um animal que representa a personalidade. Se o menino traz o vício emocional, o lado a desenvolver, a menina traz a competência emocional, o animal traz a personalidade. Então, no 2 é o cachorrinho, porque o 2 tem como emoção fundamental o amor. A grande busca do 2 é por amor. E nós podemos observar aí na música que ele fala sobre estar muito para o outro. Tem uma frase muito forte na música que é: se você precisar respirar, eu te empresto, eu te dou o ar, eu te dou o pulmão, tá aqui para você. É como se ele vivesse o tempo inteiro para o outro. Ele está ali para o outro. Ele faz muito, ele ajuda muito. Pessoas do tipo 2 normalmente são aquelas pessoas muito simpáticas, elas são bastante comunicativas e elas estão sempre disponíveis. Sabe aquele amigo que você teve um problema de madrugada e precisou ligar para alguém às 2 da manhã ou à meia-noite? Você vai ligar para ele, ele vai te atender, vai te ouvir, vai conversar contigo, vai ficar meia hora contigo no telefone. Você desligou às 2 da manhã, você teve uma nova crise, você pode ligar para ele de novo. Às 4 você teve outra. Ele vai te atender de novo. Ele está aí para você. Ele facilita a vida dos outros. Ele é um grande doador ou dador. Tem bibliografias que chamam de doador, tem bibliografias que chamam de dador. A pessoa que entrega, se doa. Eu costumo falar que o tipo 3 ele doa, ele faz boas ações, enquanto o 2, ele se doa. Ele doa de si. Ele está ali presente, 100%, entregando de si pelo outro. E muitas vezes ele deixa a própria coisa, as coisas dele, em segundo plano para poder ajudar alguém, para resolver a vida da outra pessoa primeiro. É como se a prioridade sempre fosse o outro, porque ele acredita que o valor dele está em servir, está em ser útil. Ele vai ser amado se ele fizer pelo outro, se ele for útil para o outro, se ele estiver disponível para o outro, se ele for necessário. O que ele esconde aí, se todos escondem algum vício emocional, o que tem dentro desse 2 que ele parece tão incrível, né? Peraí, tem alguém que tá pesado, gente. Meu 2zinho aqui, ó, tá pesadíssimo. O que tem, então, oculto aí no 2, que quando ele entra em exagero, o que acontece? Quando essa doação extrema entra em exagero, essa necessidade de sentir-se necessário entra em exagero, nós percebemos o orgulho. Sabe aquela pessoa, opa, meu bem, aquela pessoa, aquele líder que diz assim: olha só que incrível o resultado dele, olha o que ele fez, também aprendeu comigo, meu pupilo. É aquela pessoa que isso não é incondicional. Esse fazer por você, você pode me ligar, pode me pedir, eu estou aqui. Mas quando eu pedir para você, você tem a obrigação de retribuir. Porque é como se houvesse um livrinho de débito e crédito. Se eu fiz, eu mereço. 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 E se você não me devolver, ai, 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 aí a sombra começa a aparecer. Como assim? Que ingratidão! E eles se tornam, inclusive, manipuladores. Porque eles te conhecem muito bem. O tipo 2, ele consegue ler muito bem as pessoas, entendê-las. Ele é emocional, ele se apoia no ativo e reprime o mental. Então, ele vai... Por isso que ele faz tanto pelo outro. Ele é um emocional que entrega, faz pelo outro.
e ele reprime o mental. Só que nisso de reprimir o mental não quer dizer que ele não pensa. Ele vai pensar, só que não de uma forma tão lógica. E aí, por ele pensar em consequência de um emocional, ele compreende muito mais as pessoas e ele pode se tornar manipulador, conduzindo comportamentos, tendenciando, levando. Ele pode criar nesse sentimento de ingratidão, ele pode criar planos de vingança. Não estou dizendo que ele que ele vá fazer, né, que ele vá executar um plano de vingança, um plano vingativo. Mas que ele pensa. E aqui com o 2 nós podemos ver que nós já fechamos os emocionais. Se o 3 ele é ambivalente, ele pode ser introvertido ou extrovertido. O 4 é introvertido, o 2 é naturalmente extrovertido. Por isso ele é mais comunicativo, por isso ele é mais afetuoso. E as pessoas gostam de estar perto dele. Ele busca ser amado, ele busca ser necessário, ele busca por aprovação. E nisso ele se torna indispensável na vida da outra pessoa. Porque ele vai criando enredos para se tornar esta pessoa. Quando eles estão na sua faixa mais saudável, eles tendem a ser altruístas, lá no nível saudável. Lembrando que é um desafio para nós estarmos no nível saudável. A grande maioria da humanidade está no nível médio. Em um nível muito, muito, muito baixo, lá no não saudável, podem ser aquelas pessoas mais sociopatas, bem manipuladoras. No nível médio, são as pessoas que fazem da ânsia de serem amadas. Então, elas fazem muito pelos outros, mas sempre esperando uma retribuição. Vamos conhecer a variação, então? Vamos conhecer os subtipos do tipo 2? Conservação. Eles são da conexão íntima. Lembrando que conservação, ele sempre vai trazer uma introversão para todos os tipos. Então, ele vai trazer um olhar para dentro, para o íntimo, ou para as questões de subsistência, sobrevivência. No tipo 2, como ele é extrovertido, o conservação, ele traz essa contradição. Eles são os dois que eles são um pouco mais intimistas. Eles são muito ajudadores, sim. Eles são um dos mais ajudadores. Porém, é ajudador dentro deste limite de um espaço, não o espaço dele, mas o núcleo aquele a qual ele pertence. Ele é muito ajudador, ele está sempre disponível para aquele núcleo, para aquelas pessoas próximas. E ele entende, ele desenvolveu uma crença ainda lá na infância, ele se aproxima um pouco do ele desenvolveu uma crença lá na infância de que ele merece ser cuidado, já que ele é alguém adorável. Ele é generoso, ele é afetuoso, ele é alguém simpático, agradável, e isso faz dele merecedor de cuidado. Então, o tipo 2 conservação, ele é aquele amigo que pode fazer uma festa, sabe? Organizar uma festa de aniversário para você, gigantesca, tua festa dos sonhos, maravilhosa. Agora, o primeiro pedaço do bolo é dele, isso é inegociável. Eu mereço. Os outros talvez não tenham tanto isso, mas o 2 conservação, ele é um 2 típico. Ele tem essa conta, o livrinho lá, mais óbvio. Ele ainda está muito disponível, muito disposto, mas ele espera muito de volta. Ele limita mais as relações. Nessas relações ele se entrega demais. Essas relações são mais prioridade do que ele próprio, mas ele espera ser amado de volta. Ele espera ser cuidado de volta. Ele pode ser o provedor, ele pode ser o líder que organiza a família, que direciona, que sustenta a família. Mas ele também merece. E por isso ele merece ser cuidado. Por isso ele merece a atenção. Então eles são mais parecidos. Eles se aproximam um pouco com o tipo 1, nesse sentido do justo, do correto, porque é o senso dele de justiça. É o senso dele do que é o certo, tá? Mais introvertido, como eu falei, eles são carinhosos, amáveis, são doces e tem essa questão do merece ser cuidado por ser adorável. Ele é um típico, ele não é ainda o contratipo. Por quê? Mesmo sem ser tão comunicativo assim,
esse ajudar, o doar-se ainda é muito presente e muito, muito, muito evidente no tipo 2 conservação. Tipo 2 social, aquele que é multiplicado por 2. Um 2 multiplicado por 2, já pensou? Então ele é o mais típico dentro das variações. Ele é a conexão social. Às vezes ele se parece com o 7 justamente por esse excesso de comunicação. Aliás, essa é uma confusão extremamente comum. 2 e 7, porque os dois são os mais comunicativos do Enneagrama. Os dois são os que mais falam, os dois são os que mais interagem e têm capacidade de conectar-se com pessoas totalmente diferentes, com grupos diferentes, com pessoas de personalidades e de áreas diferentes. Qual é a diferença? A conexão do 2 ela é mais emocional, enquanto a do 7 ela é mais intelectual e mental. Então essa é uma diferença bem considerável se você ficar em dúvida entre qual deles é você. Eu sou mais 2 ou eu sou mais 7? Você se liga mais nas emoções, nos sentimentos, nas pessoas ou nas ideias? Se for nas ideias, você é 7. Então, ele tem essa conexão social, ele é um excelente networker. O 2, ele é um networker perfeito, porque ele está sempre olhando para o outro. Perfeito para o outro. Não é tão perfeito assim para ele próprio, porque ele está tão disponível de novo, tão. E esse daqui, ele gosta muito de cuidar dos grupos. Então, grupos de networking, como a gente já fez parte aqui, eu e o Luiz estamos conversando, a gente já fez parte do grupo de networking. O tipo 2 social, ele é o cara que parece que foi feito para esses grupos. Pensando no grupo. O grupo se beneficia muito desse perfil. Agora, esse perfil precisa aprender mais sobre limites e sobre receber para que ele não seja totalmente sugado dentro desse tipo de universo. Então, o 2 social são essas pessoas muito networkers, muito atentas aos outros, que lidam muito bem com o grupo, que fluem pelos grupos com muita facilidade. Sabe aquela pessoa que durante a semana inteira esteve com muitas pessoas, grupos de pessoas, chega no final de semana, eu sou do tipo que falei com muitas pessoas, interagi, final de semana eu quero silêncio absoluto e ficar quietinha com o Thor. 2 social, isso não existe na vida dele. Ele vai recarregar com mais pessoas, interagindo com mais pessoas. Ele precisa cada vez de mais grupos, mais uma vez. Ele é mais extrovertido, então por isso ele é mais comunicativo, parece com o 7. Ele tem ambição social, são ambiciosos socialmente, ele quer ser reconhecido. Ele quer receber o aplauso, ele quer receber a atenção do grupo C. Eles são mais alegres e entusiastas. Aquela pessoa que muitas vezes inflama, incendeia o ambiente com a sua paixão por aquele propósito dentro daquele grupo, tem essa característica dos 2. Ele é o mais típico, é aquela que mais se doa, porque ele se doa para todo mundo, irrestritamente. Ele está ali para toda e qualquer pessoa. 2 social, se você se identifica, aprenda mais sobre os seus limites. Presta atenção. 2 transmissor. Lembrando que esse instinto, o que muitas bibliografias chamam de sexual, ele intensifica tudo. Então ele sempre vai trazer maior intensidade, maior presença. Ele transmite. Se ele transmite, é a conexão pública. E nós estamos falando de conexão o tempo inteiro. Mais íntima, social, e agora ela é pública. Ela é mais aberta, ela é mais comunicada ainda, ela entra em maior intensidade. Por isso, muitas vezes o 2 se parece com o 8, que na aula final, depois de você conhecer os tipos, você vai entender uma relação direta, inclusive, entre o 2 e o 8, e por que que no sexual, no transmissor, o 2 acaba parecendo muito mais com o 8, sendo muito mais impositivo, um tanto quanto agressivo, e gera uma dificuldade de reconhecer esse amor nele, de reconhecer essa necessidade de se conectar, de reconhecer essa sutileza da humanidade. No 2, transmissor é um pouco mais difícil de você reconhecer. Ela está lá, ela está muito presente, mas ela se torna um pouco mais difícil de reconhecer por essa energia ampliada, porque essa conexão ela é pública. É quando esse ajudar, esse servir, ser prestativo, ele transborda e vai para muito além do seu núcleo privado, dos seus grupos sociais, e ele transmite para o mundo. Ele tem uma
grande potência. Então, eles são mais sedutores, são aqueles dois que eles são muito conectores. Eles são magnéticos tanto quanto os três, por exemplo. Eles são mais impactantes e mais fortes. Eles, diferente dos típicos, eles não têm tanta dificuldade de dizer não. Os típicos dizer não é uma tragédia. No sexual, se ele está num nível mais saudável, não é fichinha. É fichinha para ele. Ou ele também vai ter dificuldade de dizer não para algumas pessoas, é claro. Só que quando isso claramente choca com seus objetivos que transbordam, ele vai conseguir colocar mais limites. E por isso se tornam dois um pouco mais difíceis de serem reconhecidos. Eles são muito ambiciosos profissionalmente. Então, isso daqui também é uma característica que ele vai construir a própria carreira, ele vai construir o próprio negócio, ele vai atrás, ele vai fazer, ele vai realizar. E o perfil empreendedor, muitas e muitas vezes, ele não é compreendido. Ele é visto por algumas pessoas, quando a pessoa começa o seu próprio negócio, a galgar, a ir atrás, e quando estrutura melhor os processos, como inclusive uma postura egoísta. Ah, essa pessoa não está pensando no todo, não está pensando no outro. E aí tem essa confusão, inclusive pro tipo 2. Quando na verdade é uma necessidade, né? Empreender não é para qualquer um. Você precisa sim de processo, você precisa sim de organização. E não tem nada de errado em você ter ambição. Então, o tipo 2 transmissor, ele tem essa ambição profissional. Ele é mais glamuroso, o glamour aventureiro dele. Ele tem a energia de fazer mais, fazer diferente, sabe? Ele realmente tem mais presença, mais força. E isso se transforma em uma espécie de glamour. Esse é o contratipo do 2, porque ele tem essa energia mais impositiva que, no senso comum, contradiz o amor incondicional. Em alta potência, o 2 é o amor incondicional. Em baixa potência, todos eles vão trazer a soberba. Só é porque eu fiz, só é porque eu ajudei. A empresa só existe porque eu fiz parte, porque eu conduzi. Se eu não estiver lá, fecha no outro dia. Já viu alguém falar assim? Se o dia que eu não for mais nessa empresa, ela acabou. Acabou. Não posso tirar férias, porque o que vai acontecer? O time não sabe fazer nada sem mim. E aí vai criando um time daquelas bonequinhas russas, sabe? Uma dentro da outra, que ninguém do time pode ser maior que ele. Um 2 em baixo nível de frequência é esse 2 que ninguém pode ser maior do que eles. Ninguém pode, não no sentido, é no sentido de brilhar, porque ele é o necessário. Ele é necessário. Inclusive, para que alguém brilhe no palco, vamos dizer com conservação aqui, que ele não é tanto de palco, para que alguém brilhe no palco, ele é necessário lá atrás. Ele precisa sentir-se necessário, sentir-se útil. Então, na baixa frequência, nós temos o orgulho, nós temos a soberba. Essa coisa do você precisa de mim. Aquela fala de mãe, o que vai ser de vocês quando eu não estiver mais aqui? Isso é uma fala muito 2. Inclusive, as mães que não são 2, elas têm momentos 2, em que elas dizem, o que vai ser de você quando eu não estiver mais aqui? Eu quero só ver como vai se virar. Isso é uma fala muito tipo 2. Agora, quando o 2 consegue romper essa barreira e ir para o nível saudável, ele tem um amor incondicional. Quando ele faz sem esperar nada em troca. Ele sabe que amar, só por fazer, ele já tem o benefício. Então ele começa a entender melhor os seus limites, ele aprende a amar ele primeiro e amar a si próprio tanto quanto ama o outro, a fazer por si tanto quanto faz pelo outro. Essa é a grande lição do tipo 2. Fazer por si mesmo tudo que ele é capaz de fazer pelas outras pessoas. E agora, vamos deixar o card aqui para... Vamos lá, vamos voltar. Aliás, o tipo 2, quando ele entra em estresse, como eu estava falando, uma coisa é o nível de saúde, outra coisa é o estresse, né? Quando ele entra em estresse, esse amor todo, essa doação toda, ela vira cobrança e ela pode gerar uma explosão tanto quanto agressiva, muitas vezes, né? A pessoa se torna muito impositiva, como um momento ou um traço
a desenvolver não saudável dos tipos 8. Então, os dois em estresse, eles se comportam como a pior parte dos tipos 8. E agora está aqui o card da música do tipo 8 e nos vemos já já falando sobre ele.